É impressionante como o coração consegue ficar cansado antes mesmo de o dia começar. A casa ainda está em silêncio, o celular mal recebeu as primeiras mensagens, mas a mente já começou a correr. Ela visita compromissos, lembra de contas, revive conversas, imagina problemas e tenta encontrar respostas para situações que talvez nem aconteçam. E, sem perceber, a gente começa o dia lutando uma batalha que ainda nem chegou. Talvez seja por isso que tantas pessoas terminem o dia exaustas, não apenas pelo que viveram, mas pelo que carregaram dentro da própria mente. Existe um peso que não aparece nos olhos de quem nos encontra, mas Deus o conhece perfeitamente. Ele vê aquilo que ninguém percebe, vê as preocupações escondidas, os medos silenciosos e até as perguntas que nunca tivemos coragem de fazer em voz alta. Mas a palavra de Deus nos mostra um caminho diferente. Em Provérbios 3, 5, 6, a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras foram escritas para lembrar que a vida nunca foi planejada para ser sustentada apenas pela nossa própria força. Salomão não diz que teremos todas as respostas antes de caminhar. Ele diz para confiarmos primeiro. A direção vem depois da confiança, não antes dela. Talvez seja exatamente isso que o nosso coração precise ouvir nesta manhã. Nem tudo o que preocupa você hoje será resolvido nas próximas horas. Nem todas as respostas chegarão quando você espera. Mas existe uma certeza que permanece. Deus continua sendo fiel, mesmo quando nós ainda não conseguimos enxergar o caminho completo. Antes que este dia peça decisões, coragem ou forças que parecem não existir, permita que esta verdade encontre um lugar no seu coração. Deus nunca perde o controle daquilo que entregamos verdadeiramente em suas mãos. E talvez, antes de qualquer mudança acontecer ao nosso redor, seja o nosso coração que Deus deseja transformar primeiro. Existe uma diferença muito grande entre estar ocupado e estar em paz. Às vezes conseguimos cumprir todas as tarefas do dia, resolver problemas, conversar com as pessoas, sorrir quando é necessário e, mesmo assim, terminar a noite sentindo um vazio que não sabemos explicar. Talvez isso aconteça porque a paz nunca foi o resultado de uma vida sem dificuldades. A paz sempre foi o resultado de uma vida colocada nas mãos de Deus. Quando lemos o Salmo 143:8, encontramos um homem que conhecia muito bem essa verdade. Davi escreveu: faze-me ouvir pela manhã da tua misericórdia, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, porque a ti entrego a minha vida. É interessante perceber a ordem desse versículo. Antes de pedir direção, Davi pede para ouvir sobre o amor e a misericórdia de Deus. Antes de perguntar qual caminho deveria seguir, ele escolhe lembrar em quem estava confiando. Isso muda completamente a maneira como começamos o dia, porque quando a nossa primeira voz é o medo, qualquer decisão parece pesada. Quando a primeira voz é a ansiedade, até as pequenas dificuldades parecem maiores do que realmente são. Mas quando a primeira voz é a de Deus, o coração encontra um lugar seguro para descansar, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez você esteja assistindo a este vídeo enquanto pensa em uma decisão importante. Talvez exista uma preocupação que tem ocupado a sua mente há dias. Ou quem sabe você simplesmente acordou cansado, sem conseguir explicar exatamente o motivo. Seja qual for a sua situação, existe algo que Deus deseja lembrar ao seu coração nesta manhã. Você não precisa conhecer todos os detalhes do caminho para dar o próximo passo. Você precisa apenas continuar caminhando com aquele que já conhece o fim desde o começo. É por isso que esta mensagem não começa falando sobre os problemas do dia. Ela começa falando sobre quem Deus é. Porque quando os nossos olhos voltam para Ele,
Aquilo que parecia impossível deixa de ocupar o centro da nossa atenção. E talvez seja justamente nesse momento que o nosso coração começa, de forma silenciosa, a encontrar a paz que tanto procurava. Se você deseja que Deus conduza cada passo deste dia, escreva nos comentários: Senhor, mostra-me o caminho. Há uma pergunta que quase nunca fazemos a nós mesmos logo pela manhã, mas talvez ela seja uma das mais importantes de todo o dia. O que vai dirigir o meu coração hoje? Porque, querendo ou não, alguma coisa sempre assume esse lugar. Às vezes, é o medo de perder algo. Outras vezes, é a pressão para dar conta de tudo. Em alguns dias, é a culpa pelo que ficou para trás. Em outros, é a ansiedade tentando convencer a nossa mente de que precisamos resolver tudo agora. E quando essas vozes ocupam o centro do coração, elas começam a determinar a maneira como enxergamos a vida. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não estava ensinando que as necessidades deixariam de existir. Ele sabia que haveria preocupações, responsabilidades e dias difíceis. O que ele estava ensinando era outra coisa. A prioridade do coração muda a maneira como enfrentamos tudo o que vem depois. Talvez o maior desafio desta manhã não seja aquilo que está esperando por você lá fora. Talvez o maior desafio esteja acontecendo aí dentro, porque um coração dominado pelo medo enxerga portas fechadas em todos os lugares. Mas um coração que descansa em Deus consegue continuar caminhando, mesmo quando ainda não entende completamente o caminho. É por isso que esta manhã é um convite. Não para ignorar os problemas, não para fingir que a vida é fácil, mas para decidir quem ocupará o primeiro lugar antes que o restante do dia comece. Porque, se Deus governar o nosso coração, as circunstâncias continuarão existindo, mas deixarão de ter a última palavra. Daqui a pouco nós vamos colocar tudo isso diante do Senhor em oração. Vamos entregar aquilo que pesa, aquilo que preocupa e aquilo que ninguém além de Deus conhece completamente. Mas antes de abrir os nossos lábios, permita que esta verdade encontre um lugar dentro da sua alma. Deus não está esperando que você tenha todas as respostas. Ele apenas convida você a caminhar com Ele, um passo de cada vez. Existe um momento em que a gente percebe que não é apenas o corpo que está cansado, é a alma. E esse tipo de cansaço é diferente. Dormir algumas horas pode renovar as forças do corpo, mas não cura um coração que passou tempo demais carregando preocupações sozinho. Talvez seja exatamente assim que você tenha acordado hoje. Você fez o que pôde nos últimos dias. Tentou resolver o que estava ao seu alcance. Procurou manter a esperança, mesmo quando algumas respostas demoraram mais do que imaginava. Continuou caminhando, mesmo em dias em que ninguém fazia ideia da batalha que estava acontecendo dentro de você. Mas chega um momento em que a nossa própria força encontra um limite. Foi por isso que Jesus fez um convite tão diferente de tudo o que o mundo oferece. Em Mateus 11:28, ele disse: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba que Jesus não disse: venham quando resolverem os seus problemas. Nem disse: venham quando a fé de vocês estiver perfeita. Ele chamou justamente aqueles que estavam cansados, aqueles que já não conseguiam sustentar tudo sozinhos, aqueles que descobriram que existem pesos que nenhuma pessoa consegue carregar por muito tempo. Talvez seja por isso que essa passagem continue tocando tantos corações depois de tantos anos. Porque ela nos lembra que Deus não espera uma versão perfeita de nós. Ele espera apenas um coração disposto a se aproximar. E talvez o maior erro seja acreditar que precisamos organizar toda a vida antes de nos aproximarmos dele. Não.
Nós nos aproximamos exatamente porque não conseguimos organizar tudo sozinhos. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, talvez as perguntas continuem sem resposta, mas existe algo que pode mudar agora mesmo. O lugar onde o seu coração decide descansar. Dentro de alguns instantes, nós vamos colocar tudo isso diante de Deus. Sem máscaras, sem palavras bonitas. Apenas com a sinceridade de quem reconhece que precisa da presença do Pai para enfrentar este dia. Porque há momentos em que a maior demonstração de fé não é continuar tentando controlar tudo. É simplesmente se ajoelhar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Talvez, neste momento, você não tenha conseguido encontrar todas as respostas que procurava quando começou este vídeo. E para ser sincero, talvez Deus nem queira começar respondendo todas as perguntas do seu coração. Porque existe algo que vem antes das respostas: a presença. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus nunca prometeu uma vida sem desafios. O que Ele prometeu foi a sua companhia em cada um deles. Foi assim com Moisés diante do mar, com Josué ao entrar na terra prometida, com Davi em tantos momentos de aflição e com os discípulos em meio às tempestades. A promessa nunca foi a ausência de dificuldades. A promessa sempre foi: eu estarei com vocês. É por isso que o Salmo 46:10 começa com um convite que parece simples, mas que transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Perceba que Deus não diz para primeiro resolver todos os problemas e depois descansar. Ele pede que o coração se aquiete para lembrar quem Ele é. Talvez o que mais esteja faltando nesta manhã não seja uma resposta imediata, mas um coração que volte a descansar na certeza de que Deus continua no controle. Pense por um instante em tudo o que ocupou a sua mente desde que você acordou. Algumas dessas preocupações são reais, outras talvez nunca aconteçam, mas todas elas têm algo em comum. Nenhuma é maior do que o Deus que sustenta a sua vida. E é exatamente por isso que, antes de continuarmos este dia, vale a pena fazer aquilo que tantas vezes adiamos. Vale a pena parar de conversar apenas com os nossos próprios pensamentos e abrir o coração diante daquele que conhece cada lágrima, cada dúvida e cada batalha silenciosa. Daqui a pouco, nós vamos falar com Deus. Não com discursos prontos, nem com palavras difíceis, mas com a sinceridade de quem reconhece que precisa mais da presença do Pai do que de qualquer outra coisa neste mundo. Porque quando a oração começa, a alma encontra o lugar onde sempre pertenceu. E talvez seja exatamente isso que o seu coração esteja procurando desde o momento em que este dia começou. Agora, Pai, depois de refletir sobre a Tua palavra e lembrar quem Tu és, eu não quero apenas ouvir sobre a Tua paz. Eu quero colocá-la dentro do meu coração. Eu chego diante de Ti exatamente como estou, sem esconder o que sinto, sem tentar parecer mais forte do que realmente sou. Tu conheces as minhas lutas, antes mesmo que eu consiga colocá-las em palavras. Sabes dos pensamentos que me acompanham em silêncio, das preocupações que ninguém vê e das perguntas que ainda não encontrei coragem para fazer. E mesmo conhecendo tudo isso, Tu continuas me chamando para perto. Por isso, Pai, eu entrego este dia em Tuas mãos. Entrego as decisões que preciso tomar, os lugares por onde vou passar, as pessoas com quem vou conversar e tudo aquilo que foge completamente do meu controle. Que a Tua vontade seja maior do que os meus planos e que a Tua paz seja mais forte do que a minha ansiedade. A Tua palavra diz, em Filipenses 4, 6, 7, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas para apresentarmos diante de Ti, com oração e súplicas, tudo aquilo que pesa no nosso coração. E a promessa é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É essa paz que eu peço nesta manhã.
Guarda a minha mente quando os pensamentos tentarem me assustar. Guarda o meu coração quando o medo quiser ocupar o lugar da confiança. Dá-me sabedoria para agir quando for a hora de agir, e paciência para esperar quando for a hora de esperar. Que eu nunca me esqueça de que tu já estás no amanhã, que hoje ainda me preocupa. Nada te pega de surpresa. Nenhum detalhe da minha vida escapa aos teus olhos. Enquanto eu enxergo apenas um passo, tu já contemplas todo o caminho. Eu decido começar este dia confiando mais na tua fidelidade do que nas minhas emoções. Se houver desafios, caminha comigo. Se houver lágrimas, fortalece-me. Se houver alegria, que eu me lembre de agradecer. E quando este dia terminar, que o meu testemunho seja simples. O Senhor esteve comigo do começo ao fim, e isso foi suficiente. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração com fé, escreva nos comentários: o Senhor vai à minha frente. Que Deus abençoe profundamente o seu dia. Que esta oração não termine quando o vídeo acabar. Leve estas palavras com você ao longo do dia e sempre que a preocupação tentar voltar, lembre-se de que Deus continua no mesmo lugar, firme, fiel e cuidando de cada detalhe da sua vida. Talvez você ainda não tenha todas as respostas que procura, mas você já tem a presença daquele que conhece o fim desde o começo. E quando Deus caminha conosco, até os caminhos mais difíceis podem se transformar em lugares de crescimento, esperança e paz. Não permita que as circunstâncias façam você esquecer aquilo que Deus falou ao seu coração nesta manhã. Se o medo aparecer, escolha confiar. Se o cansaço chegar, lembre-se de que existe descanso na presença do Senhor. Se alguma porta se fechar, continue acreditando que Deus ainda está conduzindo os seus passos. A fidelidade dele não depende do que os seus olhos conseguem enxergar hoje. Agora, siga o seu dia com a certeza de que você não está sozinho. O Senhor vai à sua frente, sustenta você em cada desafio e permanece ao seu lado em todos os momentos. Que a paz de Cristo guarde a sua mente, fortaleça o seu coração e renove as suas forças. Se esta oração fortaleceu a sua fé, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar começando cada manhã na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e conceda a você um dia cheio da sua presença, da sua graça e da sua paz. Em nome de Jesus, amém.